Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Altivo, mais na postura do que na própria estatura. Sereno na medida das palavras, proeminente pela condição dos seus atos. Ainda que por opção, longe dos holofotes, um comunicador. Se comunicar é a arte de se fazer entender, aprendemos com ele que é possível se comunicar até mesmo através do silêncio, daquilo que habitualmente não é dito. Afinal, a vida nos mostra que, por vezes, quem se gasta em palavras, raramente se gasta em ações. Buscamos assim explicar, talvez consigamos, a sua descrição. Na figura da nossa personalidade homenageada de hoje, será certamente enaltecida a imagem do pai, do avô, do cidadão e, de forma até inadvertida, a do homem e empresário de comunicação. Disse certa vez Pitágoras que as palavras são o suspiro da alma. E por que então hoje não dizê-las? A história de Semi-Dineme Jorge se confunde com a marca Piratininga, cujas frequências registraram através dos anos a história esportiva, social e política da nossa São José dos Campos. Hoje, após décadas, podemos olhar para o passado e observar os grandes nomes, muitos deles aqui presentes, que empunharam os microfones da emissora, informando, opinando, reivindicando, entretendo e, por que não dizer, edificando. Hoje, repito, após décadas, podemos nos certificar de que, de fato, uma comunidade tem o ouvido concebido de tal forma que ela continua a dormir quando o barulho retumba. Porém, ela só acorda com o seu eco. Ecos que ecoam, e contando muitos outros novos capítulos da nossa história, eles seguem ecoando. E continuarão assim. Por isso, estamos aqui hoje, senhoras, senhores, para esta solenidade especialmente convocada para a outorga do título de cidadão joseense ao senhor Semi-Dineme Jorge, diretor-presidente do Grupo Piratininga, de rádio de Guaratinguetá e também de São José dos Campos. Uma homenagem proposta pelo vereador Lino Bispo, em reconhecimento, vocês concordam, tenho certeza, com os bons e inegáveis serviços prestados à nossa coletividade. E para que tenhamos início a essa solenidade, passaremos agora à composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nessa noite. E para presidi-la, convidamos o autor da propositura, Sua Excelência, o vereador Lino Bispo. Por favor, vereador. Em nome do senhor presidente, convidamos também para tomar assento à mesa diretora a senhora Helena Watanabe, representando nessa oportunidade o excelentíssimo senhor vice-prefeito Ricardo Nakagawa.
favor, compondo também a mesa, o excelentíssimo senhor deputado estadual Hélio Nishimoto. Por gentileza, compondo a mesa, o excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Guaratinguetá, Marcos Agostinho Soliva. O senhor Miguel Sampaio, que é amigo do homenageado, é diretor-presidente da SAEG, Serviço de Água e Esgoto de Guaratinguetá. Doutor Henrique Ferro, advogado, que comanda um dos programas mais antigos, mais tradicionais do rádio aos sábados pela Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Doutor Rodrigo Canelas, presidente da OAB, subseção de São José dos Campos. Doutor Marcelo Brasil, advogado, também amigo de longa data do homenageado, por favor. Agradecemos às autoridades, amigos e convidados presentes. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da solenidade, vereador Lino Bispo. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos os netos Daniel Massini Jorge e Guilherme Massini Jorge para acompanharem o senhor Semi de Meneme Jorge e seus filhos, senhores José Geraldo Amoroso Jorge e Benedito Antônio Amoroso Jorge, até este plenário. Todos vocês se acomodaram, mas eu vou pedir, por gentileza, para que todos nós possamos ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Por gentileza.
gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Lino Bispo para fazer o seu pronunciamento aqui da tribuna. Por favor, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos os senhores e senhoras presentes aqui neste plenário. De uma maneira muito especial, eu quero saudar o nosso homenageado na noite de hoje, o senhor Semi de Nemes Jorge, no qual eu cumprimento toda a mesa que aqui está, e, por sinal, uma mesa seleta de pessoas que realmente, com certeza, são carinhosas, são gratas à pessoa do senhor Semi de Nemes Jorge, então sintam-se cumprimentados todos vocês. Quero dizer a todos que a solenidade nesta noite, ela é algo que não é para cansar ninguém, portanto, o meu discurso ele é de improviso mesmo, vou ser simples e rápido, porque nós temos muito, não é, que comemorar nessa noite. Mas eu não poderia deixar de dizer a vocês por que eu resolvi decidir conceder esse título de cidadão joseense ao senhor Semi de Nemes Jorge. Quero lembrar que é o segundo título que eu protocolei nessa casa. Um deles foi para um grande amigo, sacerdote, Padre Irineu, de muitos anos de trabalho ali no Parque Industrial. Foi o primeiro título em 2 mandatos de vereador. E agora, então, a gente resolveu conceder ao senhor Semi de Nemes Jorge também essa honraria, esse título, devido à importância, devido à história, devido ao comprometimento deste homem com a nossa cidade. Para a gente conhecer uma pessoa, vamos falar aqui de um empresário. Você conversando com seus funcionários, você tem uma ideia de quem é o patrão. E eu tenho feito algumas conversas com funcionários que hoje estão na ativa da Rádio Piratininga e também alguns que já passaram por lá e que não estão mais. E posso dizer para vocês que é unânime, senhor Semi, o carinho que essas pessoas trabalharam com o senhor têm pela vossa pessoa.
É lógico que conversei também com o Geraldo, não é? O filho de Sioneme, que a gente teve uma conversa, mas a referência maior para mim, de cidadão, de pessoa, de bem, de caráter, de profissional, vieram de pessoas que trabalharam com ele. Até fiquei feliz na noite de hoje quando ele disse para mim a seguinte coisa: vereador, eu sou um cara muito assim, na minha, muito pacato, eu não gosto muito de holofote. Já fui até sondado para ser honrado em outras cidades, mas eu não aceitei. E quando falaram que Vossa Excelência tinha me feito esse pedido, conhecendo a sua história na cidade, de pronto eu aceitei. Então eu quero agradecer ao Senhor por essa, podemos dizer, por esse carinho, por esse reconhecimento, por essas palavras que o Senhor me disse que para mim ficarão guardadas. Eu entendo que essa honraria, ela tem que ser valorizada. Ser cidadão joseense tem que ter um relacionamento com a nossa cidade. Eu cheguei em São José dos Campos no ano de 82. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a conversar com algumas pessoas que já estavam um certo tempo na cidade. E quando as pessoas tinham algum problema no seu bairro, na sua comunidade, eu ouvia as pessoas dizer: liga na Piratininga, liga lá no rádio, porque se você falar lá na Piratininga, com certeza as coisas vão acontecer. E aí eu pude presenciar isso, vivendo aí, entrando para a vida pública, eu pude perceber o quanto a Rádio Piratininga, ela desbravou São José dos Campos, o quanto a Rádio Piratininga contribuiu com a política de São José dos Campos, o quanto esta rádio realmente contribuiu com a nossa sociedade. Então, por essas razões e tantas outras, eu acho assim de uma maneira muito clara que esse título que nós estamos hoje concedendo ao Sr. Semi-Dineme Jorge é muito mais que merecido. Porque apesar de estar assim na vanguarda, na retaguarda deste meio de comunicação importante, mas é dele que vinha todo o comando, não é? Dos funcionários que ali trabalhou, da forma como a rádio estaria prestando seu serviço na nossa cidade, vem daquele que realmente tem a visão do que ele quer com esse meio tão importante de comunicação que é a rádio, o que ele queria para a cidade. Ele queria ver esta rádio prestando esse serviço de coletividade. Ele queria ver esta rádio dando aquilo de melhor para que a nossa cidade pudesse realmente ter esse meio que chega lá nos cantos mais distantes de São José dos Campos. Quem não escutou a Rádio Piratininga? Eu acho que eu poderia dizer que são raros os cidadãos que não ouviram um dos programas da Rádio Piratininga. Então eu quero aqui cumprimentar, na pessoa do Sr. Semi-Dineme Jorge, todos os funcionários que já fizeram história nessa rádio e que fazem até hoje. Dizer para vocês: façam o de melhor que vocês têm, porque o dono da emissora, o precursor de tudo isso, ele pensou muito em São José, e aqui ele realmente plantou uma história. Então eu quero dizer, Sr. Semi-Dineme Jorge, que para mim é uma grande satisfação. O senhor está recebendo essa honra, esse título, e eu na noite de hoje, com a sua aceitação de receber esse título proposto por mim, eu quero dizer ao senhor que eu sinto honrado na pessoa do senhor na noite de hoje. Ficará para a minha história, tá certo? A concessão desse título da noite de hoje, que é dado com muita, vamos dizer assim, com muita relevância. Isso ficará no meu currículo como algo importantíssimo que fez, em nome de todos os cidadãos joseenses, em nome de todas as pessoas que estão aqui nesse plenário. Eu digo ao Senhor: seja bem-vindo, porque a partir de hoje o Senhor é um cidadão joseense. Parabéns.
Pedimos agora para fazer o uso da palavra o senhor José Geraldo Amoroso Jorge, que é filho do homenageado e diretor da Rádio Piratininga de São José dos Campos. Vamos tentar, né? Quem sabe conseguimos. Primeiramente, antes de ler qualquer coisa, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme ser filho desse homem. Ele é realmente um exemplo de homem, de ser humano, de pai, de avô, de marido. É realmente uma pessoa que eu posso dizer que é uma bênção que eu tive na minha vida, e isso vai ser falado aqui, eu gostaria de falar antes de ler. Ter um pai como Semi Dinemi Jorge é muito importante. Boa noite, amigos. Nem seria eu preciso dizer, mas hoje é um dia muito especial. Um dia, acima de tudo, de agradecimento ao nosso homenageado Semi Dinemi Jorge, o meu pai. Agradecimento pela honra de tê-lo como pai. Sua atenção e carinho ultrapassam limites. Filho presente, marido exemplar, amigo fiel, trabalhador incansável e lutador e defensor de sua grande paixão, o rádio. Desde sempre, você, Semi Jorge, nos mostrou não só o seu amor pela radiodifusão, mas também o amor pela vida e pelo próximo. E os seus valores com certeza nos influenciaram de forma decisiva. Hoje temos um legado forjado com muito trabalho por esse homem, esse pai, esse avô, esse amigo, esse profissional dedicado, que ensina e reflete em todos que o cercam e convivem com ele. Todo carinho, todo cuidado, todo incentivo, todo amor e toda a dedicação com os quais ele nos alimentou e aplicou em sua jornada, demonstraram que ele estava certo em lutar pelos seus valores de caráter e obstinação diante de quaisquer dificuldades. Pai, o tempo lhe ensinou as experiências mais belas que nos foram transmitidas com o passar dos anos. O tempo e os dias se sucederam e você está mais sábio a cada hora, a cada minuto, iluminando o mundo com o brilho da sua pessoa, que realmente é fascinante, tornando qualquer ambiente melhor pelos seus mágicos efeitos de sua sabedoria e bom coração. Saiba que nós sentimos muito orgulho de tê-lo como pai e avô atencioso, tão presente e tão participativo, sempre com bons conselhos para nos instruir e orientar, sempre que preciso. Ter um pai assim é mais do que um simples privilégio. Realmente é um presente de Deus. Volto a dizer que honra tê-lo como meu pai. Eu não posso e não poderia deixar de relatar o encontro divino que aconteceu na cidade de Guaratinguetá entre o senhor e sua amada esposa e minha adorada mãe, Francisca Aparecida Amoroso Jorge. Esse encontro se deu na sua chegada a Guaratinguetá. Para quem não sabe, ele vem de Tietê, quando avistou um grupo de de estudantes, adolescentes, e ela, Cida Amoroso, se destacava por ser a única desse grupo a parar para ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua. E isso causou-lhe uma ótima impressão. E claro, fora o fato dela ser uma linda mulher. E assim nasceu esse amor eterno. Realmente fui abençoado por tê-los como meu pai, como minha mãe. Vocês estiveram presentes em todos os momentos de minha vida, incentivando, elogiando, valorizando e prontos para que fosse necessário, servindo como referência, espelho e modelo de dignidade. Vocês realmente são um grande exemplo de vida, sabedoria e trabalho. Esperamos, como descendentes, honrar todos esses exemplos. Te amo. Agora, para fazer uso da palavra, o senhor Miguel Sampaio, que é diretor-presidente da SAEG de Guaratinguetá.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o Lino Bispo, presidente dessa casa nesse momento aqui. Na sua pessoa, cumprimentar todos os vereadores, estou vendo o vereador Ciborgue aqui. Cumprimentar o homenageado, meu amigo, Semi de Neme Jorge, a Helena representando o Ricardo, vice-prefeito, nosso prefeito em Guaratinguetá, Marcos Oliva, e na pessoa do Zé Geraldo, cumprimentar os demais membros da mesa, registrar a presença também da Beth, minha esposa, aqui. A minha história com o Semi é engraçado, porque meu pai, quando eu era adolescente, meu pai já falava do Semi. Nós éramos de família muito humilde, mas ele falava com orgulho da amizade que ele tinha com o Semi. Meu pai morava em Aparecida, estou vendo o Jorge isso aqui, ou ele ia na Casa Brasileira, né, Jorge? Ou ele ia lá na antiga Rádio Liberdade, depois Rádio Piratininga. E o tempo foi passando, eu entrei na Caixa Econômica Federal e conheci o Semi. E quando eu vinha para cá, eu estava imaginando que palavra eu poderia definir o Semi. Eu confesso que eu não achava essa palavra. Aí você disse, altivez. Altivo, é isso que a palavra que eu procurava para definir. Até no intervalo ali eu conversava com o Baracho. Falei, Baracho, o Semi sempre foi um cara tranquilo, sereno, equilibrado. Aí eu comecei a minha amizade com o Semi, sempre conversando, mas eu sempre viajando para lá, para cá, mudando de cidade, e fui ser vice-prefeito em Guaratinguetá. Aí meu relacionamento com o Semi ampliou, ele sempre me dando conselhos, sempre ligando quando podia, quando a gente se encontrava. Mas o que mais me chamou a atenção, Semi, que eu sou grato por isso, foi quando eu perdi a eleição em Guaratinguetá. É um momento de tristeza, você não sabe o que você faz. Uma das primeiras ligações naquela noite que eu recebi foi de você, me incentivando, pedindo para eu não desistir, que você gostava de mim, que tinha muita gente que gostava, então aquilo me foi um alento muito grande. Eu te agradeço muito por isso. Então, Lino, eu quero parabenizar você, eu acho que em nome de todos os amigos do Semi de Guaratinguetá, por essa justa homenagem aqui em São José, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Gostaríamos também de aproveitar, já foi citado aqui pelo Miguel Sampaio, registrar aqui a presença, né, do Jorge Issa, que é representante da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, aqui também conosco, o Dorivaldo Dozinho Loria Júnior, que é ex-prefeito de Praia Grande, muito obrigado pela presença, o vereador Ciborgue, né, que também já foi citado aqui, e Luiz Roberto Cândido, que representa a vereadora Amélia, muito obrigado aí pela presença. Olha, a gente vê tantos colegas radialistas aqui, se colocando aqui na minha posição, é difícil que, se citar o nome de alguém, vai esquecer alguém, e não preciso dizer que é extremamente desagradável. Então, vocês vão compreender o que eu vou fazer. Essa tribuna aqui, ela recebe o nome de Álvaro Gonçalves, que esse homem, quando faleceu, estava na Rádio Piratininga, e ele foi um desbravador, que foi o primeiro homem realmente a fazer as transmissões de sessões de Câmara em São José dos Campos. Então, eu gostaria que vocês, colegas, me permitissem, para, em nome dele, abraçar todos vocês. Obrigado, viu? E um outro colega, como eu disse, comanda um dos programas mais tradicionais de São José dos Campos, doutor Henrique Ferro, fazendo uso da palavra, por gentileza. Senhores presentes, senhoras, as autoridades que participam aqui da mesa, eu só posso dizer do Semi Neme Jorge uma palavra: gratidão por tudo que ele fez por São José dos Campos, aonde eu tive também o grande prazer e honra de ter nascido nessa cidade. E reconheço exatamente a luta em que esse gigante do vale, que eu chamo, há 30 anos convivendo com ele, e só posso dizer uma coisa: os maiores respeito e admiração a ele, a sua família, e meritamente recebendo esse título de cidadão joseense, vem engrossar
os nomes mais importantes do Vale do Paraíba, da comunicação. E, do mais, eu só quero dizer o seguinte: tudo que já falaram aqui, eu só vou dizer uma coisa. Vou lembrar George Orwell, que disse o seguinte: após o discurso de Vossas Excelências, o meu silêncio fala mais alto. Boa noite. Meu silêncio fala mais alto. Só para imortalizar a frase, né? Falei agora há pouco do Álvaro Gonçalves, que sempre terminava dizendo: e o resto é silêncio, né? Frase imortal do Álvaro Gonçalves. Bom, para o telespectador da TV Câmara, que nos acompanha agora, tem uma colega, viu, Semi, que não pôde estar presente, mas deixou uma mensagem. Só que essa mensagem ela não foi gravada, não está filmada. Mas, como nos bons tempos, a mensagem foi escrita, né? Então, vou pedir para a nossa colega, a Tatiane Correia, para que faça aqui a leitura dessa mensagem que nós recebemos. Vamos lá? Amigo querido, te conheci ainda... Alô? Te conheci ainda criança em Cunha, e assim, com uma estrutura sólida e fraterna, iniciou-se nossa amizade com muito respeito e admiração. É um privilégio quando temos ao nosso lado pessoas tão maravilhosas como você. Nunca terei como agradecer-lhe pelo apoio que você me ofereceu nos piores, melhores e maiores momentos de minha trajetória e de meu grande ídolo incentivador, que foi meu pai, Naim Elias Abdala. E hoje, com muito orgulho, lhe parabenizo pela homenagem justa e merecida ao homem generoso, íntegro e de um caráter inquestionável. Peço desculpas pelos contratempos diários e, infelizmente, não poder estar ao seu lado. Mas quero que você receba em dobro tudo o que você me deu e quero que saiba que eu desejo que sua vida seja abençoada por vibrações de paz e amor. Jamais esquecerei suas palavras confortadoras e saiba que sempre poderá contar comigo. Sua amiga Edna Maria Galhardo Abdala, sócia proprietária das empresas Rodoviário São José e Rodoviário Oceano Guaratinguetá. Bom, nós temos algumas mensagens rápidas que vieram. Vou pedir para o Miltinho soltar para a gente. Nós vamos agora assistir um vídeo aqui com algumas mensagens, tá bom? Vamos lá? Boa noite. Quero começar parabenizando o vereador Lino Bispo e a todos os vereadores pela aprovação dessa importante e merecida homenagem com o título de cidadão joseense ao Semi Jorge, da Super Rádio Piratininga. Tive o privilégio de conhecê-lo alguns anos atrás, mas a sua história no Vale do Paraíba começou bem antes, como locutor, depois como empreendedor, com rádios em Guará e São José dos Campos. Aqui, especificamente, a Super Rádio Piratininga participou de todos os debates políticos dos últimos anos. Teve uma importância fundamental na minha formação e acredito que de muita gente que gosta de política e que veio colaborar com a nossa cidade. Por isso, Semi Jorge, esse título é merecido e a partir de agora você passa a ser também um cidadão joseense. Boa noite a todos. Eu gostaria de também me congratular e parabenizar a Câmara Municipal de São José dos Campos por essa justa homenagem ao Semi, esse grande empresário das comunicações de São José dos Campos. Conheço o Semi há 20 anos e sei do esforço e da determinação e do talento do Semi para ajudar a fazer São José dos Campos essa grande cidade. Portanto, Semi, essa é uma justa homenagem que a Câmara Municipal presta a você. E eu não podendo estar aí, estou aqui me associando a todos para te parabenizar. Parabéns, Semi, parabéns a São José dos Campos. Alô, amigos. Aqui quem fala é Oscar Luiz Piconês. Sou radiodifusor, ex-presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, fui vice-presidente da ABERT
e milito no meio há 50 anos. Eu conheci o Semi Jorge no final dos anos 70 e ele já lutava pelo rádio e pela televisão. Participamos de muitas reuniões, congressos e movimentos pelo fortalecimento do nosso meio. O Semi é bastante merecedor desse título de cidadão joseense por tudo aquilo que fez pela comunidade. Foram anos e mais anos trabalhando para a construção de uma cidade melhor, colocando suas emissoras em prol do serviço público, educando, instruindo, alegrando esta cidade que hoje merecidamente o está transformando em filhos legítimos, pois adotivo tenho certeza que ele sempre foi. Me lembro da célebre frase do grande estadista norte-americano Abraham Lincoln, que ele dizia: gosto de ver o homem orgulhar-se da terra onde vive, mas muito mais importante era a terra onde ele vive vir a se orgulhar dele. Meu amigo Semi, hoje toda São José dos Campos te aplaude e se orgulha de ter um filho como você. Grande beijo, amigo, e parabéns, São José, pela escolha deste filho. Quero cumprimentar o nosso querido Neme Jorge, que acaba de receber o título de cidadão joseense da Câmara Municipal de São José dos Campos. Nosso querido Neme Jorge está desde a década de 70 como jornalista e locutor no grupo Piratininga de Rádio, prestando um relevante serviço a todo o nosso Vale do Paraíba. Parabéns, Neme Jorge, o mais novo cidadão joseense. Convidamos para fazer uso dessa tribuna e, consequentemente, fazer uso da palavra o vereador Ciborgue. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Seu Semi, é uma responsabilidade muito grande vir aqui ao microfone depois de tantos amigos. Primeiramente, parabenizar o vereador Lino Bispo por esse título, porque quando o Lino colocou o título aqui para votar no plenário, eu logo em seguida falei assim, eu faço questão de estar aqui no dia. Porque quando eu conheci o senhor, o carinho que meu pai tem pelo senhor, eu conheci o senhor lá na nossa oficina, na empresa. E todo mundo falava que o senhor era uma pessoa brava. Aí o senhor foi brincar comigo naquele dia que o senhor foi lá. E a gente não esquece dessas coisas. E logo em seguida, o senhor, como empreendedor, deputado Hélio, aqui, tinha rádio FM, que era Piratininga, que tocava música clássica. E na AM tinha um programa de esportes, que era aqui. Citar algumas pessoas que trabalharam na rádio na época que São José era áureo: Roberto Costa, Paulo Roberto de Paula. O meu pai tinha, na época, o senhor tinha um Fusca branco, e o técnico era o Estevão Neves, que está aqui presente, e tinha um rapaz que era o Jorginho, se não me engano, que ele defendia o senhor com todo carinho, com todo respeito. E o senhor, como empreendedor, naquela época, a rádio começou a ter um programa que começava às 11 horas da manhã, na fase áurea do São José. Depois o senhor foi uma pessoa que colocou a rádio para a FM, transmitindo aqui em São José. E o São José subindo numa tal maneira, junto com a Rádio Piratininga. Os debates, como foram colocados aqui nos programas jornalísticos, que tinham lá, que como o próprio vereador Lino Bispo colocou, lá era onde a piaba cantava. Tudo se acontecia, não é, doutor Henrique Ferro? Tudo se acontecia na Rádio Piratininga. Se quisesse saber, prefeito Soliva, alguma coisa, era lá que acontecia. Então nós só temos que agradecer. Agradecer o senhor,
Que Deus abençoe e que a nossa mãe continue abençoando o senhor com o manto sagrado. Gratidão, que Deus abençoe o senhor. Eu quero dar um abraço no senhor que meu pai pediu para que eu transmitisse esse abraço. Muito obrigado por tudo que o senhor fez para o São José e continuará fazendo. Pedimos a palavra do radialista Lano Brito. Por gentileza, na tribuna. Por favor, Lano. Boa noite a todos. Gigante pela própria natureza. 1982, eu deixava a Rádio Clube para ir trabalhar na Rádio Piratininga de São José dos Campos. 18º andar do edifício VIP Center. 35 anos atrás, a minha carteira profissional de radialista era assinada pela querida Tereza, pelo Antônio Leite, com os auspícios de Semi de Neme Jorge. E parece que foi ontem, né? Eu já estou caminhando aí para algumas décadas no jornalismo de São José e me sinto envaidecido em dizer que é muito gratificante, viu, Semi, fazer parte do elenco da nossa querida Rádio Piratininga. Como eu aprendi e como ela foi importante na minha vida. Comentava há pouco com esse jovem prefeito de Guaratinguetá, o Marcos Soliva. Eu tive 2 oportunidades em São José. Uma delas, também sou muito grato ao saudoso Augustinho Soliva, foi presidente da Urban, e que comigo, naquela oportunidade, assinava um contrato para que eu montasse a TV Joseense nos terminais rodoviários. E ali começava uma grande empreitada na minha vida, que era enveredar para o mundo da publicidade. E esse gigante chamado Semi de Neme Jorge, se me permite, é um dos melhores vendedores de anúncios que eu conheço. Foi assim a sua trajetória, por muitos prefixos, por onde passou. E hoje eu me sinto mais envaidecido ainda por ver que o José Geraldo trilha o mesmo caminho, dirigindo a 750, e o Dito, meu querido Dito, tomando conta de Guaratinguetá. E hoje os netos aqui abraçando. Eu me sinto orgulhoso porque, graças à Rádio Piratininga, assim como outros prefixos por onde passei aqui, lembrava isso com o Nelson Baracho, quando saí da Piratininga para ir para a Rádio Metropolitana. E meu chefe, meu diretor, meu coordenador no radar noticioso era exatamente Nelson Baracho. E eu me sinto, gente, hoje envaidecido, porque há 20 anos atrás eu também era agraciado com o título de cidadão joseense por essa egrégia Casa de Leis. Me foi outorgado o título de cidadão joseense exatamente há 20 anos atrás. E eu sei o quanto isso orgulha quem vem de origem simples, de origem pobre, de gente de família trabalhadora. Conheço bem a terra do Semi, Tietê, promovi muitos eventos lá, e eu que vim de uma região pobre, paupérrima do Vale do Mucuri, o chamado Rola Cabaça, hoje estou aqui em São José. Graças a pessoas como o Semi e tantos outros de saudosa memória que nos abriram as portas. Me lembro aqui de Ivan Messi, de Bueri Neto, grande parceiro do Semi, outrora, e de outros que já partiram. E hoje eu fico mais envaidecido ainda de ver que essa casa está com um público seleto, respeitadíssimo, e que vem aplaudir de pé esse gigante pela própria natureza. Parabéns, o Semi. Que Deus te ilumine.
seu Semi? O Lano está citando que o senhor abriu muitas portas, então ele aprendeu a lição direitinho, que ele também abriu as portas para muita gente aqui. Pedimos a palavra do representante da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, Jorge Issa, por gentileza. Ilustríssimos senhores vereadores presentes, digníssimas autoridades, meu querido amigo Semi Jorge, minhas senhoras e meus senhores. Antes de falar dessa homenagem ao meu amigo Semi Jorge, gostaria de fazer uma pequena autoapresentação. Meu nome é Jorge Issa, sou de descendência árabe como o Semi, cheguei em Guaratinguetá poucos anos depois do Semi e sou diretor da Associação Comercial de Guaratinguetá há 53 anos, onde fui presidente por 2 vezes. E eu me lembro que mensalmente nós nos reuníamos em São Paulo, era uma reunião das associações comerciais do Estado de São Paulo. Eu me encontrava sempre com o Tufi Simão, daqui de São José dos Campos, e batíamos longos papos. Para finalizar minha autoapresentação, como bom árabe que sou, quero fazer um pequeno comercial de 30 segundos. Sou fundador e sócio proprietário das 12 lojas TED espalhadas pelo abençoado Vale do Paraíba. Lojas TED é aquela do quase tudo de 1 a 99. Quando me chegou às mãos o convite dessa Câmara Municipal de São José dos Campos, me informando da homenagem que o Semi Jorge iria receber, sendo agraciado com o título de cidadão joseense, confesso que a emoção tomou conta de mim. Fiquei emocionado e pensei, que coisa linda essa homenagem da Câmara Municipal. E por que não dizer homenagem da cidade de São José dos Campos, pois a Câmara é formada por vereadores que foram eleitos pelo povo e, portanto, a Câmara está representando a cidade. Que coisa linda essa homenagem da cidade de São José dos Campos ao meu amigo Semi Jorge. O Semi, através dos anos, manteve sua reputação acesa e jamais deixou que esta se apagasse. Por quê? Porque o Semi prima pela ética, pela simplicidade, pelo respeito e preza a amizade dos seus amigos. E como no caráter, na conduta, no estilo e em todas as coisas, a simplicidade é a suprema virtude. E a suprema virtude do Semi é a simplicidade. Fica aqui, portanto, meus parabéns ao Semi Jorge e a todos os seus familiares, não só em meu nome e de minha família, mas também os parabéns de Guaratinguetá, de seus amigos, da classe radiofônica, ao ilustre homenageado desta noite. Parabéns, Semi Jorge. Pedimos para fazer uso da palavra nesse momento o presidente da OAB Subseção São José dos Campos, Dr. Rodrigo Canelas. Muito boa noite, senhoras, senhores, a todos os convidados. Eu quero aqui saudar esta seleta mesa, na pessoa de quem eu faço o vereador Lino Bispo, que teve essa excelente ideia, uma propositura que foi uma adesão total nesta Casa de Leis, para uma justa homenagem, e justa homenagem para um grande homem, como já dito aqui anteriormente, que eu particularmente já conhecia por nome, muitas vezes pelos próprios colegas de rádio, na Rádio Piratininga, rádio a qual, como joseense, quase que todos aqui presentes têm um elo de ligação com a Rádio Piratininga. E sempre que lá estive, foi comentado e falado o nome do senhor Semi.
E hoje tive essa honraria de estar aqui representando a nossa classe, a nossa entidade, a OAB de São José dos Campos, para conhecê-lo pessoalmente e verificar esta justa homenagem que faz com que o senhor seja hoje um cidadão joseense, numa cidade capital do avião, porém que hoje temos um filho que é o exemplo na rádio, o exemplo das comunicações, não de São José dos Campos, não de Guaratinguetá, mas do estado de São Paulo, quiçá as palavras de nosso governador. Fico muito feliz em conhecê-lo pessoalmente, conhecer da sua trajetória. Os homens são feitos de história e certamente o senhor deixa um legado para todos nós que aqui estamos. Como disse, quase que todos aqui têm um elo de ligação com a Rádio Piratininga. Eu, particularmente, tive a honra de estar muitas vezes naquela bancada, ali no VIP Center, um prédio que é praticamente de advogados, e, na verdade, nós temos ali a Rádio Piratininga como uma grande referência, e foi lá que, ainda em campanha, como a presidência da OAB de São José dos Campos, tive a oportunidade, através de colegas aqui como o próprio Ferreira, o nosso querido, o próprio Carlos, e, enfim, várias pessoas que aqui estão, que nos deram a oportunidade de poder fazer a propaganda, de levar a proposta nossa através da rádio. E apesar de hoje vivermos uma situação de utilização das redes sociais, Facebook, WhatsApp, internet, a rádio sempre foi e sempre será o maior meio de comunicação da população. E através da rádio, dos mais rincões, bairros, lugares e estados, municípios, é que nós conseguimos chegar na população. E esse mérito se deve ao senhor como um homem de comunicação, a todos os colegas que fazem parte aqui da Rádio Piratininga. Então, fico muito feliz de estar aqui podendo participar, sendo essa pequena semente aqui de congratulação a esta justa homenagem. E fico muito feliz de ter aqui a presença do nosso vereador Lino Bispo, que a fez de forma extremamente exemplar perante esta Casa de Leis. Então, fica aqui nossa saudosa e fraterna congratulação por parte dos advogados, dos 5.000 advogados de São José dos Campos e de Paraibuna, pelo trabalho que o senhor pode disponibilizar a todos nós, não somente advogados, mas principalmente aos cidadãos de todo o nosso estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Convidamos para se manifestar aqui na tribuna o senhor Marcos Soliva, prefeito municipal de Guaratinguetá. Boa noite a todos. Boa noite especial ao nosso homenageado, Semi Jorge. Boa noite ao vereador Lino Bispo, autor da propositura, no qual estendo cumprimento a todos os membros da mesa. E falar de Semi Jorge é falar da história da radiodifusão da nossa região. A homenagem ao Semi Jorge, essa justa homenagem como cidadão joseense, é o reconhecimento de um trabalho de muitos anos, um trabalho sério, digno, honesto, trabalho de um jornalista, de um radialista, um idealista da radiodifusão. Eu me lembro da Rádio Piratininga, quando eu ainda era jovem, adolescente em São José dos Campos, quando a gente ouvia as transmissões dos jogos do São José, pelas ondas da Rádio Piratininga, até o repórter de campo, Edson Ciborgue, sempre lembro de que quando eu ia ao estádio com meu pai, eu via ele com aquele fone de ouvido gigantesco, né? Eu via a radiodifusão como o maior meio de comunicação que nós tínhamos, e esse elo entre os torcedores do São José e o time, que a gente se sentia dentro de campo com a Rádio Piratininga transmitindo os jogos.
Quando mudei para Guaratinguetá, em 1980, comecei a frequentar o estádio lá, o Dario Rodrigues Leite, o estádio da Esportiva, e lá eu tive a oportunidade de conviver com os radialistas da Rádio Liberdade. Eu era apaixonado por futebol também e acompanhava os jogos, e cheguei até a fazer uns pitacos ali como comentarista, quando o Antônio Wilson ainda transmitia os jogos da Esportiva de Guaratinguetá. Muitos foram os clássicos aí entre São José e Esportiva. A gente ficava até com o coração espremido quando jogavam os dois times, que jogavam o São José, time do qual eu aprendi a torcer desde criança, contra a Esportiva, que passava a ser o time da minha cidade de Guaratinguetá. E os anos foram se passando. Rádio Liberdade passou a ser Rádio Piratininga, mas não perdeu a sua credibilidade, não perdeu a sua identidade ao longo desses anos. A identidade plantada por um homem idealista, um homem que projetou, através das ondas do rádio, tudo que a gente espera como ouvinte, tudo que a gente espera de uma rádio que propaga a notícia da maneira que tem que ser projetada, que propaga as informações, as músicas, a sua programação intensa, a programação que mantém a rádio sempre como uma rádio jovem, né? Eu lembro na época até a Jovem Pira que tinha. Hoje nós vemos a Super Rádio Piratininga, que continua cada vez mais super, viu, Semi? E eu tenho certeza que uma pessoa está muito feliz com esse título de cidadão. É um grande amigo seu, meu pai, Agostinho Soliva, o qual tinha um profundo carinho e respeito por você, e o admirava muito, como amigo e como homem da radiodifusão. Semi, parabéns da família Soliva, parabéns da família guaratinguetaense. Eu, como prefeito de Guaratinguetá, me sinto orgulhoso de ter a Rádio Piratininga atuando na nossa região, e esse título seu é um título de cidadão do Vale do Paraíba. Você, a sua grandiosidade, a sua vontade de crescer cada vez mais dentro da radiodifusão, o fez esse grande homem desse meio, e esperamos que você, durante muitos anos ainda, e agora, se Deus quiser, oxalá, com a nova FM Guaratinguetá Piratininga, venha galgar ainda mais espaços na mídia, e a Rádio Piratininga continuar a crescer cada vez mais, sempre com a batuta de Semi Jorge. Parabéns, Semi. Passamos a palavra agora para o Dr. Marcelo Brasil, por gentileza. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, dar uma boa noite na pessoa do vereador Lino Bispo e a todos aqui presentes. Mais ou menos em maio de 2001, eu tive uma incumbência de uma cliente lá em São Paulo de representá-la aqui em São José dos Campos, justamente numa reunião com o seu Semi Jorge, com o José Geraldo. E chegando aqui, o que me surpreendeu muito que a formalidade daquelas negociações foram ultrapassadas, que na verdade eu cheguei no escritório até surpreso. Eu falei, olha, embora o objeto da negociação fosse muito complexo, mas a reunião foi com tanta familiaridade que eu cheguei em casa, cheguei no escritório muito feliz. Tanto é que nesses 16, 17 anos, nós esquecemos um pouco as formalidades, e eu venho representar a cliente aqui como amigo do seu Semi Jorge, que sempre me leva para comer um peixe muito gostoso, né? E por isso que eu tive o prazer e o privilégio de cancelar todos os meus compromissos hoje, vir com a minha família de São Paulo para cá, que eu não poderia perder essa homenagem do senhor, seu Semi. E eu que ando o Brasil afora aí, eu tenho certeza que o senhor, o Grupo Piratininga, super, né? Rádio Piratininga, engrandecem muito a radiodifusão brasileira.
Parabéns para o senhor, para toda a sua família. Que Deus o abençoe mais e mais e mais. Boa noite. Convidamos agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual Hélio Nishimoto. Boa noite a todos. Estava ficando preocupado, eu falei, será que não vai deixar eu falar nada hoje? Está demorando, acho que não vão deixar eu falar, não. Estava ficando meio bravo já lá. Lino, parabéns. Câmara Municipal, Ciborgue, a todos os vereadores, parabéns. E obrigado pela oportunidade de participar da homenagem. Eu gosto demais de participar de homenagem de título de cidadão. E hoje, em especial, né? Do Semidineme Jorge, assim, a oportunidade para a gente encontrar os amigos aqui também, né? Sempre bom, alguns que eu não via há algum tempo, mas uma coisa muito bacana que, quer ver? Pelo menos 20 anos, né? Porque eu estou 20 anos em cargo eletivo, e eu ficava curioso, assim, igual o pessoal fala de Deus, né? Assim, todo mundo fala que existe, mas não viu ainda. E eu ouvia falar do Semi Jorge há muitos anos, e não conhecia, eu queria conhecer. Aí hoje estamos tendo essa oportunidade. E sempre ouvindo falar, e não era só depois de ser eleito vereador em 96, não, né, há 21 anos atrás. É que acho que eu fornecia pastel lá para os funcionários da Rádio Piratininga naquela época. Eu vendia pastel, bem em frente lá. E os funcionários lá do VIP Center, acho que consumiam pastel com a gente durante 6 anos lá. Depois eu virei vereador e passei a usufruir, então, da Rádio Piratininga para comunicar sobre dos nossos trabalhos, né? Então, nesse tempo todo, eu tinha curiosidade de conhecer o Semidineme Jorge e não conhecia. Uma oportunidade boa. E outra, ouvir a história dele aqui é muito bacana, né? Eu fiquei admirado de ver tudo que foi falado, da história do empreendedor de sucesso. Mais importante do que isso, do pai de família. Bacana, o Geraldo falando sobre o seu pai aqui emociona a gente, né? E é mais importante porque é o filho falando do pai. Alguém que conhece muito, está próximo, recebeu dele os ensinamentos. Então eu fiquei admirado e assim, muito emocionado, fiquei contente. Gosto muito disso, né? De um filho que elogia o pai, que vê essas virtudes todas. E por isso que eu estou muito satisfeito. Quando fui convidado pelo Geraldo para participar, pelos funcionários da rádio, né, na nossa participação, eles reforçaram esse convite e saber, né, da história do Semi Jorge, né, com os amigos de Guará, daqui, e todo esse sucesso. Eu fiquei muito contente. Estou satisfeito mesmo. Por isso que eu estou dando os parabéns aqui à Câmara Municipal, em especial ao Lino Bispo. Parabéns a toda a família. Eu vi aí os filhos e os netos, né? Os netos lá filmando a gente. Vamos ver se sai bom, né? Está longe aqui. Meu tamanho talvez não vai nem permitir aparecer bem naquela câmera lá, mas a admiração dos netos que eu percebi aí quando foi falado do senhor Semi Jorge também impressionou. Não sei se é um dos netos que estava lá chorando, emocionado, né, de ouvir as palavras aí do discurso. Foi muito bacana. E eu sou muito grato porque durante esses 20 anos eu utilizei bastante do canal de comunicação que é a rádio, né? Eu digo que até hoje, assim, eu não, quando eu olho no espelho, eu não me vejo muito assim como um político, porque eu não tenho nem tamanho de político, nem cara de político. Então eu fico assim, dependendo muito de ser conhecido por algum trabalho que a gente faz, né? E a Rádio Piratininga sempre ajudou bastante, né, nesses 20 anos. 12 anos como vereador aqui em São José e 8 anos como deputado. Então sou muito grato. A mesa toda que participou da vida e participa da vida do Semi Jorge, é um privilégio que nós temos. E é tanto privilégio que eu estava assim imaginando, né? Uma pessoa bem-sucedida nos empreendimentos que faz, uma família exemplar. Foi contando a história aí da dona Cida, né? Aquela pessoa
que estendeu a mão para quem precisava lá na ocasião, né? Quando ele conheceu e por isso mesmo passou a admirá-la. São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, né? Então aí o empreendimento dele, os negócios dele, já fica até em segundo plano, mas a pessoa, o que ela aparece muito mais. E eu percebi nas palavras do Geraldo aí muita demonstração de fé. E isso daí para nós, né, todos os seres humanos, é fundamental. E eu também me baseei muito nisso para buscar esse caminho que foi aqui citado da pessoa do Semi Jorge, que é essencialmente assim, da simplicidade, da firmeza, né, e de convicções sólidas. Isso daí faz toda a diferença na vida do ser humano, né, do homem e da mulher. E eu gosto muito de ouvir isso, né, não ser levado por qualquer vento, mas ter base sólida e as convicções bem firmadas. Então, eu fiquei muito satisfeito de ouvir tudo isso, de participar dessa noite de homenagem, de título de cidadão. E me fez lembrar, inclusive, de um trecho do Salmo, da Bíblia, do 1º capítulo, que fala sobre o homem bem-aventurado. Eu comecei, a partir do momento que eu ouvi da história, aqui, hoje, eu passei a lembrar do Salmo, capítulo 1, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, cuja folhagem não murcham, e no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu lembrei desses versos quando ouvi da história bonita da vida do Semi Jorge. Então, parabéns, Semi Jorge. Obrigado pela oportunidade de estar conhecendo. Parabéns à Câmara Municipal de São José dos Campos, que dá essa homenagem. Parabéns a todos os familiares aí do Semi Jorge e a todos os amigos que desfrutam desse privilégio de conviver com alguém da estatura do Semi Jorge. Muito obrigado, um abraço a todos. Convidamos para se manifestar e fazer uso da palavra a senhora Helena Watanabe, ela que representa nesta oportunidade o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Ricardo Nakagawa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, o nosso querido vereador Lino Bispo, autor da propositura que hoje homenageia e dá o título de cidadão joseense ao nosso querido senhor Semi Dinemi Jorge. Também, viu, deputado, eu vim conhecê-lo hoje, né? Também a gente queria saber quem. Todo mundo achava que era o Antônio Leite, que era o dono da Rádio Piratininga, não é verdade? Mas, enfim, eu estou muito feliz aqui representando a nossa administração municipal. Eu, especificamente, o doutor Ricardo Nakagawa, sou assessora dele, e ele pediu para que eu viesse até aqui trazer um grande abraço da nossa administração. Com certeza, o prefeito não está presente também, porque por motivos outros que já tinham, né, outras agendas para essa noite. Mas pedindo desculpas por eles não poderem estar presentes, mas vim aqui trazer o meu carinho, o meu abraço ao seu Semi. Parabenizar o Lino Bispo por essa propositura, que ele foi muito feliz, porque eu acho que a Rádio Piratininga, não tem quem não ouça a Rádio Piratininga ou quem não ouviu um programa da Rádio Piratininga, não é verdade? Quem aqui, levante a mão, quem é que tem um radinho ou um rádio e ouviu a Rádio Piratininga? Né? Levante a mão. Aí, todos, não é verdade? Então, dizer para vocês que eu tenho uma secretária do lar que está aqui comigo há 21 anos, né? Trabalhando comigo. E eu dei especialmente para ela já 2 radinhos para ela. E ela ouvia, viu, seu Semi, desde quando eu vim para São José dos Campos, né, de mudança para cá em 88, a Rádio Piratininga, né?
E como eu fui muito da vida pública, fui diretora de escola, delegada de ensino, diretora de um centro de educação profissional, na época do nosso querido Emanuel Fernandes, e 8 anos assessora de gabinete do prefeito Eduardo Cury, o seu Antônio Leite vivia lá nos corredores, né, conversando conosco, e sempre com algumas polêmicas, boas, né, e às vezes não muito boas, mas a gente gostava muito dele. E hoje tive a felicidade de poder vir aqui e dar um grande abraço ao seu Semi, que ele é realmente o empresário, dono da Rádio Piratininga. Então, eu gostaria aqui de deixar um grande abraço da nossa administração municipal, viu, seu Semi? E parabenizar a todos que estão aqui homenageando esse grande homem, porque eu acho que a rádio, ela traz realmente notícias do dia a dia, né? Não tem quem não ouça um programa de rádio, é música sertaneja que está na moda hoje, né? E a minha empregada muitas vezes falava assim para mim, e hoje Antônio Leite falou até o nome da senhora, hein? Né? Então, às vezes, eu comentava com ela, falou coisa boa ou coisa ruim, a gente brincava muito. Mas, então, está de parabéns hoje aqui, o senhor Lino Bispo, e em nome do nosso presidente da mesa, cumprimentar realmente todas as autoridades que aqui estão presentes, e cumprimentar a Beth, que é educadora, nossa secretária municipal de Guará, que está aqui presente, né? Que é grande amiga da educação. Começou o seu trabalho aqui em São José dos Campos e hoje ela é a esposa do nosso querido Miguel Sampaio, que ajuda a administração do nosso grande prefeito, Marcos, né, Soliva. Também fui presidente do Rotary Club, então tive o prazer de conhecer o seu Soliva. E a gente teve uma convivência muito grande com a Rádio Piratininga. Então, parabéns a todos que estão aqui nesta noite. Que Deus abençoe o senhor, viu, seu Semi? O senhor continue firme e forte aí, conduzindo a Rádio Piratininga por muitos e muitos anos. Parabéns, muito obrigada, boa noite. Senhoras, senhores, chegamos, enfim, ao ápice deste evento. É com grande prazer que, nesse instante, passaremos às mãos do senhor Semi de Neme Jorge o título de cidadão joseense. Pedimos, então, que o vereador Lino Bispo, que é o presidente da cerimônia nessa noite e autor da propositura, que ele faça a entrega dessa láurea, e pedimos ao senhor Semi que se poste à frente à mesa para receber de forma justa, oportuna, essa homenagem em nome de toda a população, de todo o povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui, céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira. Por favor, peço ao nosso homenageado que permaneça aí à frente à mesa. Senhor Semi, por favor, permaneça aqui à frente à mesa, porque agora a sua nora, a senhora Kátia Massini Jorge, também se dirija ao palco, por favor, para fazer também uma homenagem com a entrega de flores. Por favor, Kátia Massini Jorge.
Nós ouvimos aqui os depoimentos mais diversos e ficou evidente a importância da presença da marca de Semi de Neme Jorge na comunicação, notadamente de São José dos Campos, que é o caso específico de hoje dessa outorga. E diante de tantos depoimentos que foram ouvidos, de tantos discursos, de tantas palavras de carinho, eu acredito que agora é a mais esperada, né? Nós queremos agora sim ouvir a palavra do mais novo cidadão joseense, senhor Semi de Neme Jorge. E prestem atenção no grave dessa voz. Ganhamos um empresário, mas perdemos um grande locutor. Os microfones perdem a voz desse homem. Senhor Semi de Neme Jorge, com a palavra, por favor. Esse pessoal continua brincando com um homem de 86 anos. Mas coração velho está aguentando. Quero ser o mais simples possível para marcar uma tradição minha. Vou ser curto nas palavras para não tomar mais o tempo de vocês. Eu fui exageradamente homenageado hoje. Tenho certeza, não mereço tanto. Vereador Lino Bispo, que está presidindo essa sessão, as demais autoridades, senhores vereadores, amigos e cada um dos convidados. Como empresário de comunicação, acompanho a vida da cidade desde o ano de 71, quando adquirimos a Rádio Piratininga AM, cuja frequência era de 1.350 kW. E, para a melhoria do sinal, conseguimos mudar para 750. Nesse mesmo ano, adquiri a Rádio Liberdade de Guaratinguetá. Na época, se valorizava mais a cidade de Guaratinguetá do que São José dos Campos, uma pequena cidade, que se transformou nessa imensidão que enche os olhos de todo visitante que aqui comparece. Nos anos de 80, conseguimos a concessão da Rádio Piratininga FM, nessa próspera cidade, nos anos 80, e operando na frequência de 99,7 MHz. Foi outorgada pelo saudoso ministro das Comunicações, Euclides Quanta de Oliveira, e eu rendo a ele as melhores da homenagem. Me recebeu em audiência particular quando havia o edital de concorrência com 11 interessados. E eu disse na ocasião a ele, dos 11, apenas 2 faz sentido o senhor observar. Eu e o João Saad, porque nós estamos integrados na cidade. E ele se recordou até de um momento que esteve na General Motors, numa inauguração, não me lembro de quê, e o presidente da República presente, ele acompanhou, e ele me disse, olha, eu vi o nome da sua Rádio Piratininga, a única que estava presente lá. Nós sempre tivemos o pensamento de colocar em prática uma programação que contemplasse e agradasse aos interesses dos ouvintes, principalmente para educar, como sonhava o professor Edgar Roquete Pinto em 1923, ao implantar a primeira rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nossas emissoras sempre tiveram na vida do joseense presente, diariamente, na cobertura de eventos, sempre com os microfones abertos para o cidadão, ouvinte, para os denunciantes e denunciados.
sempre resisti a receber homenagens, por entender que muitas outras pessoas as mereciam muito mais do que eu. Sempre entendi que estávamos fazendo a nossa obrigação, explorando uma concessão pública como manda a Constituição. Mas não poderia me recusar a receber um título da cidade que me acolheu com tanto carinho e gratidão, principalmente partindo de quem partiu, do vereador Lino Bispo. Quanta alegria me proporcionou, quantos amigos eu fiz. De coração expresso minha gratidão a todos os vereadores que, na sua totalidade, aprovaram a minha indicação proposta pelo vereador Lino Bispo. Muito, muito obrigado, senhoras e senhores, representantes do povo, que aqui nesta Câmara Municipal estão presentes, e a todos os amigos que aqui confirmaram a sua presença. Para minha felicidade, compartilhar desse momento único. Muito obrigado, gente. Deus os pague. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, vereador Lino Bispo. Eu quero, encerrando essa sessão solene da noite de hoje, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por Ele ter conduzido cada um de nós aqui nesta Casa de Leis. E queria fazer apenas um adendo aqui a essa questão que nós celebramos hoje. Como o senhor CM de Nemes Jorge disse, para ele é uma satisfação, um orgulho receber esta honraria aqui. E eu queria dizer para todos nós que tem algo muito maior de que tudo isso nos aguardando. E que isso tem a ver com aquilo que eu faço, que você faz aqui neste mundo. Existe um prêmio a ser concedido a nós que a traça não vai corroer, que o tempo jamais vai acabar, que é a nossa vida eterna. Então, tudo que nós fizermos de bem um para o outro aqui neste mundo, com certeza, nós estamos ganhando esse prêmio que já foi conquistado por nós. Então, é muito pouco aquilo que nós podemos fazer com as pessoas que nos agradam, com as pessoas que trabalham pelo crescimento de uma cidade, de um povo, diante de tudo aquilo que nos espera, não é, para a nossa vida eterna. Então, eu sou muito grato a Deus por estar hoje aqui, não é, tendo essa satisfação de homenagear o senhor CM de Nemes Jorge, por conhecer um pouco a história da família, que é a base de toda a sociedade, que é a célula da sociedade, ver que o Senhor chegou aonde chegou, construiu o que construiu, porque o Senhor iniciou muito bem, construindo uma família. Então, parabéns, aqui eu cumprimento todos os filhos, os netos, não é? O Sr. CM Jorge,
as pessoas presentes aqui na mesa. Agradeço a vocês todos que vieram aqui prestigiar de uma forma muito valiosa e merecida o senhor Semi de Nemes Jorge. Muito obrigado a todos vocês. Vereador, apenas um detalhe. Já estamos encerrando, vereador. Apenas para pedir o seguinte, a todos os colegas radialistas, a pedido aqui do fotógrafo, foi um momento, é difícil reunir todo mundo assim, no mesmo local. Todos os colegas de rádio, ele está pedindo para depois, ao encerramento, para todo mundo ficar junto aqui na frente, a gente vai fazer uma foto de lá para cá, todo mundo junto com o senhor Semi. Pode ser? Todo mundo junto aqui depois. Pois não, vereador. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta solenidade, agradecendo a participação de todos e em nome do homenageado, senhor Semi de Nemes Jorge, convidamos todos os presentes para uma recepção no hall desta casa. Aproveitamos também para informar que no local destinado ao coquetel estará aberto um livro de memórias, destinado aos amigos que quiserem deixar uma mensagem ao nosso homenageado. Uma boa noite a todos.